Notícia que ninguém esperava no São Paulo. Tricolor ganhando reforço que não teria para adesão contra o Botafogo. Vamos comentar aí sobre isso, tem excelente notícia aí. Vamos falar também sobre renovação de contrato aí, mais uma saindo no São Paulo e várias de outras notícias do Tricolor. Certo, rapaziada? Bom, sexta-feira aí São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda, todo mundo se reapresentou aí, já visando o confronto, né, iniciando a preparação para o jogo de domingo contra o Internacional. A gente tem esse jogo importante aí, antes da adesão contra o Botafogo, todo mundo focado, Botafogo, mas tem esse jogo contra o Inter, que vai ser muito importante aí pelo Campeonato Brasileiro. Informação aí do Globoesporte.com, rapaziada, olha só. São Paulo deve ter um time formado por muitas reservas quando a equipe enfrenta o Internacional no Morumbi pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Belgia tende a poupar os titulares para ter os jogadores descansados contra o Botafogo pela Libertadores na próxima quarta-feira, tá bom? Olha que interessante, escalar os mistões, porém não tem sido um problema para o time no torneio nacional. Desde que o São Paulo passou a se dividir com os mata-matas de Libertadores e da Copa do Brasil, Zubeldia poupou os jogadores em 5 jogos e venceu 3. O aproveitamento nesses jogos é de 60%. É superior ao aproveitamento geral do time no Brasileirão, que é de 56%. Olha que engraçado, cara. Com esse tanto de campeonato, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, ele poupou o time aí em 5 jogos do Brasileirão, né? E o São Paulo ganhou 3 com o time reserva, né? O time reserva, o time misto aí do São Paulo no Brasileirão tem 60% de aproveitamento. Enquanto no campeonato inteiro, né, isso pode ter 56%, entendeu? Óbvio que o recorte, né, pô, dá para comparar 26 jogos, né, que é o campeonato inteiro, com só 5 foi o time reserva, óbvio que é discrepante aí, mas o aproveitamento do time reserva é bom quando entra em campo. Ó. Com reservas, o São Paulo perdeu para o Fortaleza e Palmeiras, ambos como visitante, e venceu o Atlético Goianiense e o Vitória em casa e o Cruzeiro fora. Olha só, São Paulo fez um jogo bem mais ou menos contra o Atlético Goianiense, venceu, fez um ótimo primeiro tempo, principalmente contra o Vitória, venceu, um excelente jogo contra o Cruzeiro fora. Contra o Palmeiras, a gente fez um jogo aceitável e competitivo, e a gente só perdeu o jogo na última bola, quando já tinha a metade do time titular em campo e com a falha individual de um titular que foi o Rafael. Né? Então a gente não perdeu o jogo com eles por causa dos reservas, sempre bom lembrar isso aí. E contra o Fortaleza foi um time misto ali que o São Paulo jogou e foi um jogo bem equilibrado também, teve um pênalti com 1 minuto, teve bola na trave, né? Então o time reserva de São Paulo vem dando conta aí no Campeonato Brasileiro, né, cara? Os 5 jogos que o Zubeldia poupou, o São Paulo venceu 3, né? E um desses jogos foi um jogo muito importante, um jogo grande, bem difícil, que era a vitória que foi contra o Cruzeiro fora de casa, né, cara? Então o São Paulo deve mandar um time bem reserva a campo amanhã e esse time tem condições de fazer um bom jogo e conseguir a vitória aí. E tem mais um ponto que é importante, rapaz, olha só. Essas partidas também têm sido utilizadas para encontrar soluções para o time principal. O zagueiro Sabino e o atacante William Gomes, que foram titulares contra o Botafogo na quarta, aproveitaram chances como essas. Exatamente, isso aqui também é porque a gente fica, pô, vai jogar os reservas aí, que não sei o quê. Mas esses jogos, cara, são que põem a pulguinha na orelha do técnico, né? O William Gomes, pô, jogou bem contra o Fluminense, ou foi o melhorzinho ali. Contra o Vitória jogou muito bem, fez um gol espetacular. Contra o Cruzeiro pegou o jogo, botou no bolso, virou titular do time. E o Sabino é a mesma coisa, no jogo que ele foi entrando aí com o time tava sendo poupado, ele entrou no time reserva, jogando bem e começou a ganhar a oportunidade e virou titular. Né? Então, esses jogos são importantes, né, cara? São aí jogos, irmão, que quem joga bem, quem mostra serviço, bota aquela pulguinha atrás da orelha do técnico, né? Isso aí é muito, muito interessante, tá bom? E o que acontece, rapaz? Olha só, informação aí do Alexandre Vieira. Rodrigo Nestor deve treinar com os companheiros na próxima semana. Expectativa de retorno somente contra o Corinthians no próximo fim de semana. Ele deve ser desfalque contra o Internacional no domingo e contra o Botafogo na quarta-feira, tá? Então, não tá treinando. Aí São Paulo postou até foto dele hoje na representação, né? Mas ele não deve jogar. Amanhã não, domingo contra o Inter ele tá fora, certeza. Contra o Botafogo não deve jogar e talvez ele volte contra o Corinthians no próximo fim de semana, que vai ser o clássico aí lá em Brasília, né? Que o São Paulo colocou o mando de campo lá por causa de shows aí no estádio do Morumbi, tá bom? São Paulo não perde para times brasileiros em casa na Libertadores há 11
anos, rapaziada. Olha só que interessante isso aqui. A gente vai ter a decisão de quarta-feira no Morumbis aí. E olha só, a equipe do Morumbis ostentou uma série de 4 jogos sem perder para times brasileiros em seus domínios pela Libertadores. A última derrota aconteceu em 2013, quando o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 pela ida das oitavas de final. De lá para cá, o São Paulo recebeu rivais conterrâneos 4 vezes. Em 2015, a última rodada da fase de grupos, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. No jogo de ida das oitavas na mesma edição, 2015, a equipe venceu o Cruzeiro por 1-0. No ano seguinte, 2016, uma vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro na primeira partida das quartas de finais. Nesta mesma etapa, em 2021, o empate em 1-1 contra o Palmeiras, no que foi o último jogo em casa contra brasileiros pela Libertadores. Tá? Então tá aí, ó, São Paulo não perde um jogo em casa na Libertadores contra time brasileiro há 11 anos, tá? Foi em 2013 a última vez que a gente perdeu um jogo em casa para brasileiro em Libertadores, que foi quando a gente perdeu 2013 para o Atlético Mineiro. De lá pra cá teve poucos jogos, né? Venceu o Corinthians aí em casa por 2-0, venceu o Cruzeiro, venceu o Atlético Mineiro em 2016 e empatou em 2021 com o Palmeiras e 1-1. Teve poucos jogos, né? De lá pra cá contra o brasileiro, só 4, mas o São Paulo é muito forte dentro de casa e vamos torcer para que esse cenário aí, né, se estenda aí, né, esses 11 anos sem perder para o brasileiro, porque quarta-feira é contra o brasileiro, é em casa, aí no estádio de Morumbi, valendo a vaga na semifinal. Eu sei que o São Paulo vença aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, depois do jogo contra o Botafogo, tá, o Arnaldo Ribeiro, que vocês conhecem, né, tem canal aí no YouTube, né, ele e o Tirone, ele participou do programa no UOL. E o que acontece? Ele deu uma declaração aqui que eu achei curiosa e fiquei parando para pensar nisso. Ó. Olha só. Para Arnaldo Ribeiro, o São Paulo precisa fazer uma mescla com jogadores jovens no time titular para resolver o problema. O jornalista destacou que a base da equipe tem mais de 30 anos. Olha só o que o Arnaldo falou no UOL. Abre aspas. O time do São Paulo está velho. Essa é a questão. A média de idade está muito alta. No meio do caminho, o técnico está tentando fazer uma mescla para competir com o Botafogo. O Lucas deu uma arrancada no jogo. Os caras atropelaram. Quando o Dorival convoca o Luiz Henrique, o Estevão e o Lucas, como assim? Não estou dizendo que não tem mais caldo, mas todos juntos, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Caleri e Lucas, todos com mais de 30. Não dá assim. O São Paulo vai ter que fazer mesclas, senão vai ser atropelado fisicamente. O futebol hoje é muito assim, fecha aspas. Essa foi a declaração do Arnaldo, que eu fiquei parando pra pensar, cara, será que tem cabimento esse negócio? Aí tu vai olhar aqui, rapaz, olha só isso aqui. Time titular do São Paulo tem 8 jogadores acima dos 30 anos, tá? 8 dos 11, tá? 8 são titulares. O Rafael tem 35 anos, o Rafinha tem 39 anos, o Arboleda tem 32 anos, o Luiz Gustavo tem 37 anos, o Rato tem 32, o Lucas tem 32, o Luciano tem 31 e o Caleri tem 30. A Gabriel Marra, o Luciano não é titular. Cara, ele foi reserva em um jogo só, né, pô? Ele sempre foi titular, então a gente pode colocar ele nesse bolo, até porque ele só foi virar banco contra o Botafogo agora, porque ele sempre foi titular do São Paulo, então a gente pode colocar ele nesse balo aí. Cara, eu não tinha me atentado a isso aqui não. E é uma questão, o futebol hoje é absurdamente físico, como nunca foi na história. O futebol antigamente era mais técnico, mais plástico, tinha mais craques, mais grandes jogadores. Hoje em dia o futebol é mais físico, é mais tático, é mais contato, irmão. E evidentemente que jogadores que têm 30 anos, não que esses caras não podem jogar bem, pô, o Lucas é um baita jogador, o cara também, esses caras podem jogar na quarta-feira e resolver o jogo pro São Paulo. Esse é um ponto, entendeu? Mas é uma questão, rapaz, que a gente já tem que pensar nisso aqui, já visando os próximos anos, né? Esse ano mesmo, até porque a gente tá comentando aqui, o William Gomes, pô, tem 18 anos, virou titular do São Paulo, entendeu? O Luciano foi pro banco, é um jovem aí, entendeu? Então, o São Paulo já tem que começar a repensar já nos seus jogadores, começar a fazer já mudanças, aí já porque os jogadores do São Paulo, quase todos já passaram dos 30, né? E tu vê o Luiz Gustavo tem 37, Rafinha 39, Rafinha 35, entendeu? Óbvio que o Caleri tem 30 anos, pode render muito ainda, o Lucas, mas já é um ponto que você tem que pensar já pros próximos anos aí, cara, porque é muito jogador acima dos 30 anos. E eu acho, né? Acho não, o São Paulo já está claramente pensando nisso, porque se você for olhar os 4 reforços que o São Paulo trouxe, todos eles são jovens. O Jamal Lewis tem 26, se eu não estou enganado, né? O Juan Transdi tem 24,
o Marcos Antônio tem 24 e qual que é o último? O Sanches Longo tem 26, né? Então o São Paulo não trouxe nessa janela nenhum jogador com 30 anos, né? 24, 25, 26 anos ali. O São Paulo foi muito bem nesse aspecto, porque já tem que pensar, evidentemente, nessa mudança aí, cara. Porque Lucas Moura, Caleri, Rafinha, esses caras não vão jogar pra sempre. E é uma questão importante, cara. O Botafogo é absurdamente físico, absurdo. Nenhum time no Brasil é tão físico como o Botafogo. E o São Paulo, evidentemente que fisicamente está muito abaixo do Botafogo, muito, não dá para comparar o São Paulo e o Botafogo fisicamente. E tem que ter a parte física para conseguir competir, para conseguir ganhar, entendeu? E essa é a questão, todos aí com mais de 30 anos, quase todos, né, cara? 8 dos 11 tem mais de 30, né? E muitos com 32, 35, 37, então é algo aí relevante que eu particularmente não tinha me atentado a isso. Depois que eu vi essa declaração do Arnaldo e vi essa estatística aqui, que realmente tem que falar, opa, e o futebol é muito físico, entendeu? A galera pensa, não, mas tem que ter jogador bom. Claro que tem que ter jogador bom, mas a parte física conta e conta muito, cara. Além do Botafogo ter atropelado a gente tecnicamente no primeiro jogo, muito também foi a parte física, cara. A gente não conseguiu ganhar uma dividida dos caras no primeiro tempo, entendeu? Parecia que o São Paulo era um time de 12 foi bizarro, né? Foi bizarro. Esse é mais um motivo de pôr o time todo reserva contra o Inter, né? Porque, o São Paulo tem um monte de jogadores acima de 30, os caras não vão conseguir jogar 2 jogos com muita intensidade seguidos, ainda mais contra o time do Botafogo. Então esse é um asterisco importante, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. Olha, informação do Alexandre Vieira. Depois da renovação de contrato do volante Alisson, Rafael é o próximo da fila para renovar o seu contrato. Já tem um acordo encaminhado para extensão até 2027. Com um aumento salarial considerável, por se tratar hoje de um jogador de seleção, tá? Então o Alisson já renovou, né? Já assinou a renovação, como o André não trouxe. São Paulo não anunciou oficialmente ainda, mas ele já assinou essa extensão até 2027. E o próximo é o Rafael aí, né? Já tem um acordo encaminhado, vai ter um aumento salarial. E assim, a gente tá comentando sobre jogadores de 30 anos. O Rafael tem 35, mas ele é um goleiro, né? Acho que ele pode jogar mais um tempinho aí. Ele é goleiro, né? Obviamente que goleiro sempre não. Boa parte dos goleiros hoje em dia consegue jogar até mais, né, 35, 37, 38, o Fábio tem 40, vários jogadores jogam com essa idade aí, porque a intensidade de um goleiro é muito maior, né, cara? O desgaste do goleiro é muito menor do que de um jogador de linha que tem que correr o jogo inteiro, né? Óbvio que tem envergadura, tem explosão do goleiro, mas é bem diferente aí de um jogador de linha e ele vai renovar com o São Paulo. O bom do Rafael é que ele voltou a jogar bem, né, cara? Contra o Botafogo foi bem. O que o Botafogo chutou um monte de bola para fora do estádio, chutou, marcou e foi no gol, o Rafael pegou. Né? Foi no gol, o Rafael pegou. E contra o Galo também, o Galo botou no segundo jogo lá 3 bolas dentro do gol. O Rafael foi lá e pegou as 3. 2 cara a cara com o Paulinho. Então, nesses jogos ele voltou a jogar bem, o que é uma ótima notícia né, cara? Uma excelente notícia que o Rafael voltou a jogar bem, certo? E vai ser o próximo a renovar, né? Já tem uma coisa encaminhada, né? Já deu aquela declaração falando que se dependesse dele se aposentaria no São Paulo, né? Se tivesse um contrato vitalício, ele jogava até o fim da carreira no São Paulo, então ele vai renovar o contrato aí até 2027, tá bom? Vamos avançando agora e tivemos uma notícia hoje aí, confesso não, completamente inesperada, que é sobre o Ferreira, tá? Lembrando que no vídeo de manhã a gente comentou com vocês sobre 3 jogadores do São Paulo, que o Jeff fez a matéria sobre quem poderia voltar para adesão contra o Botafogo, né? Ele teve o Liseiro, o Nestor e o Ferreira. O Ferreira, cara, só tinha previsão dele voltar em outubro, né? O Liseiro é quem mais tinha chance ali de voltar contra o time do Botafogo. E hoje foi a apresentação do elenco do São Paulo e o Arnaldo Ribeiro trouxe essa informação aqui, ó. Ferreira já treina com bola e já pode ser uma opção para Luiz Ubeldia para a partida contra o Botafogo na próxima quarta-feira pela Conmebol Libertadores. O Ferreira não joga há exatos 32 dias, quando se machucou contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, simplesmente o Ferreira já tá treinando com bola e ele é uma opção para quarta-feira contra o Botafogo. Por essa notícia, ninguém esperava, até porque o Jeff fez uma matéria dizendo que o Ferreira deve voltar só em outubro, né, cara? Só em outubro, e convenhamos, né, rapaz? Se o Ferreira voltar quarta-feira, como o Arnaldo Ribeiro botou aí que ele deve ser uma opção para ficar no banco, é óbvio que ele não vai ser titular, não tem a menor possibilidade disso acontecer, né? Chance zero. Ele é uma opção para ficar no banco de reserva, para ser uma opção para entrar ali no segundo tempo, né, e fazer uma fumaça ali, quem sabe. Convenhamos, o cara que era para voltar em outubro, se ele voltar agora, vai ser aí
Eu gosto de falar, vai ser uma notícia assim muito boa, porque as pessoas sempre falam, pô, cai no DM do São Paulo, os caras ficam lá não sei quantos meses, demora mais do que devia. Se o Ferreira voltar agora, convenhamos que vai ser aí uma volta bem inesperada e muito mais rápida do que estava previsto. Né? Até porque, repetindo, a previsão é que ele voltasse em outubro. E segundo a Ronaldo, ele já treina com bola e ele vai ser uma opção para o Zubeldia na quarta-feira. Então, ele vai ser uma opção, segundo o Arnaldo Ribeiro aí, uma notícia completamente inesperada, né? E ótima. Óbvio que assim, se ele tiver recuperado, já aí, né, cara, da lesão que ele teve, tiver recuperado, tá 100%, não pode pôr ele no banco lá, né, dependendo do que acontecer, põe ele para jogar alguns minutos no segundo tempo. Se ele não tiver 100%, eu acho que nem tem que ir pro banco, mano. Deixa ele voltar só quando tiver 100%. Mas imaginamos que o São Paulo, se ele for pro banco quarta-feira, é porque ele esteja já 100% aí e com condições de entrar na segunda etapa contra o Botafogo, né? Ótima notícia aí, convenhamos, né? Seria um baita reforço para um jogador que vinha muito bem aí até se machucar. E o São Paulo, não, sentiu muito e muita falta dele desde que ele se machucou. Certo, rapaziada? É isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.